Novamente com mais um programa independente, que através da TV Século XXI leva até você informações sobre drogas, sobre dependência química e sobre a instituição Pararudo. Não há uma relação direta entre AIDS e drogas, porém há uma estreita ligação entre a maneira de se consumir drogas com a transmissão da AIDS. Estudos demonstram que a prevalência da AIDS entre usuários de drogas injetáveis é muito grande em função do compartilhamento de materiais que propiciam um contato com o sangue de outras pessoas. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente hoje a doutora Ana Maria Rimoli. Doutora Ana, qual a relação entre drogas e AIDS? As relações são inúmeras. No começo da epidemia da AIDS, a gente acreditava que só as drogas injetáveis, elas eram transmissoras do vírus da AIDS, porque, na verdade, as pessoas compartilhavam o sangue. Hoje, a gente vê que não é só assim que o dependente químico consegue se contaminar. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que num grupo, principalmente de pessoas mais jovens, que estão consumindo droga, a interação sexual deles começa a ser maior. Então, eles acabam tendo relações com outras pessoas e sem aquela barreira do cuidado, né? A necessidade do cuidado do preservativo que deveriam estar usando. Então, é uma segunda maneira de transmissão entre os usuários. E, infelizmente, hoje a gente já tem documentado a transmissão através até do uso da cocaína. Porque alguns jovens, para aspirar o pó, eles usam canudos. E o usuário crônico, ele tem ferimentos na mucosa nasal. E esses ferimentos podem ter vírus. Quando uma outra pessoa utiliza o mesmo material que alguém contaminado usou, ele pode se contaminar também. Então, infelizmente, é estreitíssima a relação entre o uso de droga e AIDS. E, doutora Ana, atualmente o consumo de drogas hoje em dia tem aumentado. Consequentemente, o do número de infectados pelo HIV também? Muito. A gente tem números crescentes todos os dias. E, infelizmente, porque com tantas informações, com tantas maneiras de prevenção, as pessoas ainda não conseguem acreditar que pode acontecer com elas também. E, estatisticamente falando, é mais fácil a pessoa se contagiar com o uso de seringa contaminada ou com sexo inseguro? Principalmente com o uso de seringa. Para a mulher é um pouco diferente. A mulher ela é muito suscetível à contaminação pela via sexual. Então, se ela tem um companheiro, um parceiro que usou droga ou que usa droga injetável ou qualquer droga que seja portador do vírus, a chance dela se contaminar é muito grande. Tanto que a gente vê na história da AIDS, antigamente, né, no começo da história, a gente tinha principalmente os homossexuais, os usuários de droga, numa relação assim, 3 homens para cada mulher. Hoje já está igualada. Infelizmente, a mulher hoje se contamina principalmente pela via sexual. Uhum. E, doutora Ana, uma pessoa que luta contra o vírus da AIDS e que tem a problemática das drogas, o que tratar primeiro? A gente primeiro precisa que ela se conscientize de que ela não pode usar droga, porque a medicação acaba não sendo efetiva. Então, ela precisa, na verdade, parar com a droga para depois poder ser tratada com os medicamentos específicos. Doutora Ana, a política de distribuição de seringas como redução de danos não erra quando trabalha dessa maneira? Ela tenta diminuir ou tampar um buraco que o governo não consegue com o combate à droga. Na verdade, é bem isso, né? Como a gente não consegue enfrentar o problema da droga de frente, então a gente tenta, por outros caminhos, diminuir um pouquinho. E, na verdade, é um pouco de aliviar a consciência, porque a gente sabe que o rapaz, a moça que vai buscar a seringa, a agulha descartável na unidade de saúde para usar a sua droga, não vai usar só para ele. A gente, infelizmente, tem essa noção. Como a gente sabe também que o programa, ele é muito parecido com o programa de colocar preservativo nas escolas. A gente sabe que você vai dar preservativo para um adolescente e que vai estimulá-lo a iniciar a sua vida sexual. E isso, na verdade, não controla nada. É uma maneira de aquecer o coração da política sem que a gente tenha impacto significante.
Porque uma pessoa que não teve relação ou que nunca fez uso de drogas pode começar a fazer por ter recebido o material seguro, Exatamente. que vai deixá-lo seguro. Exatamente, por ter essa ilusão de que vai deixá-lo seguro, porque é uma ilusão também, né? Porque quando o usuário de droga ele começa a usar droga, na primeira picada, na primeira dose, ele ainda tem consciência do que ele está fazendo. Sob o uso da droga mesmo, ele perde essa noção de que tem que se proteger, da segurança. Ele quer mais é continuar injetando ou usando o que estiver usando. Então, o programa falha nisso. Doutora Ana, e no aspecto motivacional da pessoa que tem problema das drogas e é portadora do HIV, como trabalhar com esses dois problemas? Hoje a gente pode falar que são duas doenças, né? A dependência química e a AIDS. A senhora falou que primeiro eles têm que parar de fazer uso de drogas para depois fazer o tratamento da AIDS. Mas como eles podem se motivar a isso? São grandes desafios. E que hoje a gente tem recursos maravilhosos para trabalhar esses dois desafios. A gente tem instituições extremamente sérias que conseguem trabalhar o uso da dependência química com desintoxicação, com melhora do indivíduo, e tem medicamentos fantásticos para ajudar a combater o vírus da AIDS. Então é uma coisa de entender que pode ser ajudado e de querer essa ajuda, porque a gente tem todas as ferramentas para trabalhar com essas pessoas. Doutora Ana, uma mãe que é HIV positivada, o que ela pode fazer para que não transmita isso ao filho? Como ela deve proceder? Qual a consciência que ela tem que ter? Ela tem que assumir que ela tem esse problema, que ela tem o vírus, ela deve entender que isso não significa fim de vida ou que isso seja uma coisa que vai prejudicar completamente o bebê, porque a hora que ela entende isso, a gente tem todo um mecanismo de trabalho com ela durante a gestação, na hora do parto e logo depois que o neném nasce, para que esse neném não se contamine. E a gente consegue fazer isso. Quanto mais precocemente ela procurar o serviço de saúde, porque toda a rede de saúde consegue fazer esse trabalho, quanto mais precocemente ela procurar o serviço de saúde, melhores serão as chances desse bebê de ser uma criança normal. Mesmo porque é transmitido pela amamentação também, né? Também. Aí ela tem que trabalhar todos os períodos, a gravidez, o parto e logo após o parto, para não amamentar e usar a medicação no nenê. E, doutora Ana, deixa uma mensagem positiva para as pessoas que têm o HIV e que buscam ajuda e muitas vezes se sentem desesperançosos ou achando realmente que é o fim da vida. Deixa uma mensagem para eles. A AIDS avançou muito e os trabalhos com ela são muito bonitos. Só depende da pessoa, do indivíduo querer se tratar. A gente tem ferramentas e recursos maravilhosos e as pessoas que se apropriam disso têm uma vida normal, com uma qualidade muito grande, até reconstruindo suas vidas mesmo, de uma maneira melhor do que era antes. Então não desista, procure ajuda, que existe muita gente querendo ajudar. Doutora Ana, muito obrigada pela sua entrevista e pela contribuição no nosso programa Independente. Obrigada. A AIDS, ou HIV, é encontrado no sêmen, no sangue, no leite materno e em outros fluidos corporais. Ele pode ser transmitido através do contato sexual, de transfusões de sangue, de mãe para filho, no parto e na amamentação e através de agulhas compartilhadas infectadas com sangue contaminado. Como nós assistimos agora com a doutora Ana, prevenir-se é a melhor maneira de estar afastado desse mal. Doutora Ana, muito obrigada pela sua entrevista e pela contribuição no nosso programa Independente.